Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um quadrinho essencial. E Magneto Testamento veio exatamente no selo Marvel Essenciais. Essa é uma HQ que já foi lançada aqui no Brasil, porque ela já tem um tempo que foi publicada lá fora. Ela foi lançada em 2010, lá no comecinho, quando a Panini lançava capa cartão, capa dura. A um preço bem baratinho, era coisa de 22, 23, 26 reais, se eu não me engano. Aqui a gente tem 144 páginas na capa dura e o preço de capa hoje é R$ 69,90. O roteiro ficou por conta de Greg Pak e Rafael Medoff, com arte de Carmine Giacomenico, Neil Adams e Joe Kubert. Mas na verdade, Joe Kubert e Neil Adams estão responsáveis por uma história extra que veio aqui no final dessa edição. Eu vou começar por ela para contextualizar, né? Essa história se chama O Traje Final e conta a jornada de uma artista judia que teve suas artes impedidas de serem publicadas, resgatadas depois do período do nazismo, e alguns artistas se reuniram, entre eles esse Neil Adams, Stan Lee, para fazer uma petição que as artes dela fossem devolvidas e publicadas. E é sobre isso. Esse quadrinho é um quadrinho sobre o Holocausto judeu. Por mais que o título seja um título do Magneto, e eu acredito que essa seja a origem definitiva do Magneto, quando eu digo que eu acredito, porque até muito tempo depois da criação do personagem, pouco se sabia sobre a origem desse homem. E um dos lances interessantes de Marvel Essenciais é que eles trazem alguns artigos além da edição, né? E em um desses artigos, o editorial aqui conta a história de como foi criar essa versão do Magneto e como isso veio da mente criativa de Chris Claremont, né? Transformar o Magneto, um vilão da Marvel, em um homem judeu sobrevivente do Holocausto. Nós vamos conhecer Max Eisendrath, o jovem judeu que estudava e era um atleta ali na Berlim dos anos 20, se eu não me engano, dos anos 30, exatamente ali por volta da época da Olimpíada. E esse jovem, ele está começando a perceber uma movimentação diferente em relação a algumas pessoas, alguns grupos. Essa movimentação diferente é a ascensão da ideologia nazista na Alemanha, e essa ideologia vai se tornando cada vez mais agressiva, a ponto de que os judeus passam de pessoas discriminadas e exóticas a pessoas odiadas e segregadas, né? Max e sua família vão procurar uma forma de sobreviver a tudo isso, e a história é pesadíssima. Ou seja, você está pensando, você começa lendo o quadrinho na expectativa de ver não um Magneto jovem descobrindo seus poderes, mas na expectativa de ver alguma coisa relacionada a isso. E eu tinha esquecido o quanto essa história é dura, é pesada e é triste, né? A gente tem visto muita coisa recentemente sobre o Holocausto, sobre judeus, sobre Palestina, sobre tudo mais, por conta da guerra envolvendo esses dois países. E quando você lê uma obra como essa, que mostra como que os nazistas humilharam, massacraram, violentaram, roubaram as comunidades judias, e esse é o grande barato dessa HQ. Por mais que seja a história da juventude do Magneto, o Greg Pak foi se atendo a momentos e a períodos históricos. Então ele vai mostrar a família do Magneto sobrevivendo ao que ficou conhecida como a Noite dos Cristais, que foi um ponto de virada na Segunda Guerra Mundial, um ponto de virada quando os nazistas começaram a expulsar os judeus. Depois ele vai falar sobre o gueto de Varsóvia, quando a família do Magneto se estabelece lá e tenta sobreviver lá por um período. Todo o quadrinho, ele tem cores muito escuras, é tudo muito denso para transmitir essa mensagem de que era um período de muito poucas cores, um período de muito pouca alegria, um período de muito pouca
esperança, né? Tudo muito sombrio. E isso vai corroendo a alma do menino Max, né? O menino judeu que queria ser atleta, que via no seu professor uma figura de referência, que tinha no seu pai o papel de um herói, e de repente ele começa a perder todas essas figuras, de repente ele precisa ir morar no campo de concentração, aí ele reencontra uma garota que ele já havia conhecido, que é a Magda, e ele reconquista a esperança, mesmo que tênue, de tentar sair vivo dessa guerra para poder ter uma vida depois com a Magda. A história é pesada, a história é um soco assim no estômago. Poucas vezes eu vi o Holocausto ser utilizado na ficção de uma maneira não só convincente, como tocante, né? Tocante demais. E quando a gente lê isso daqui e pensa no Magneto moderno, no Magneto, depois toda a trajetória que veio de vilania, de batalhas, de luta dele contra os X-Men, você começa a pensar, pô, esse cara foi forjado no pior dos mundos, faz sentido ele não querer que os mutantes passem por isso novamente, né? Enfim, daqueles quadrinhos que vale a pena o leitor se debruçar e ler. Não é uma aventura, não é uma saga, não é algo... Nem sei até que ponto hoje a Marvel considera isso canônico e cronológico, mas o que eu posso dizer para vocês é que é um baita quadrinho que vale muito a pena a leitura. Magneto Testamento, esse lançamento aí da Panini. Esse foi o Poptopia de hoje. Se você não for inscrito, se inscreva, ajude o nosso canal a crescer, a ganhar relevância nessa concorrida plataforma. Afinal, falar de gibi é sempre muito bom. Falar de um quadrinho histórico é melhor ainda. Forte abraço, até a próxima.